E nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 11 de agosto de 2024, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais informações aqui sobre avanços ucranianos aqui na região de Kursk. Vários novos vilarejos foram adicionados aqui à região controlada pelos ucranianos. O avanço não está mais tão rápido como nos primeiros dias, mas pelo menos agora a gente tem as confirmações, né? E lógico, nos primeiros dias a gente tinha só a informação de que tinha avanço, não tínhamos ainda confirmação de nada. Agora temos confirmação, mas o ritmo está mais devagar. A dúvida que resta para o pessoal, embora tenha havido várias explosões aqui em Kursk e coisa e tal, será que é mesmo factível o objetivo ucraniano de chegar na usina nuclear de Kursk? Porque nesse sentido aqui, embora tenham várias tropas ucranianas para cá, a gente não teve confirmação de nada, né? É lógico, é bom lembrar também que, como a gente falou, as informações que a gente estava recebendo nos primeiros dias vinham principalmente dos russos, e agora o Ministério da Defesa russo simplesmente proibiu os russos de falarem sobre avanços ucranianos em direção a Kurchatov, né, que é onde está a usina nuclear de Kursk aqui, né? Enfim, o pavor russo continua muito grande. Em determinado momento, aqui em Belovsk, nesse distrito de Belovsk, surgiu uma onda de pânico de que o distrito estaria sendo tomado por ucranianos e coisa e tal, mas no final das contas era mentira, era o pessoal apavorado mesmo com a coisa. Isso está se repetindo em vários outros lugares aqui da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Os russos simplesmente apavorando e começando a fugir de um lugar achando que tem uma invasão iminente, mas na verdade não tem isso, né? Os ucranianos realizaram um grande ataque contra a cidade de Kursk, tá? Ataque com drones, principalmente visando a base aérea de Kursk aqui, justamente porque é onde os russos têm levantado voo para fazer o ataque às tropas ucranianas aqui, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, fizeram algo equivalente em Lipetsk, agora fizeram aqui em Kursk, e curiosamente também começou a circular imagens do ataque ucraniano a Morozovsk, que aconteceu alguns dias atrás, não é recente isso não, né? Mas por acaso começaram a circular essas imagens e o pessoal russo impressionado, achando que tinha sido uma bomba atômica e coisa e tal. Não tinha lógica nenhuma isso. Foi o depósito de munição em Morozovsk que explodiu e acabou impedindo ataques russos a partir daqui, né? Então é a mesma proposta aqui em Morozovsk, aqui em Lipetsk e também aqui em Kursk. É justamente a ideia dos ucranianos é atingir o depósito de munição dessas bases aéreas, de forma que os esforços russos contra as tropas ucranianas se diminuem, né? Os russos fizeram também um grande ataque com drones e mísseis da Coreia do Norte contra Kiev, tá? Os mísseis não atingiram nada de objetivos militares, mas atingiram uma casa em que mataram um pai e o filho dele. Foi muito triste isso, né? Segundo os ucranianos, nenhum míssil da Coreia do Norte foi derrubado pelas defesas antiaéreas, simplesmente porque nenhum deles se dirigia a nenhum lugar significativo, né? Então acabaram caindo em lugares aleatórios, machucando civis, né? Isso é outra característica dos russos. Quando eles se sentem ameaçados, eles respondem atacando civis na Ucrânia. Um absurdo completo isso daqui, né? Em Moscou, eles estão jogando o joguinho preferido deles lá, que é o jogo da culpa, né? O Blame Game, né? Descobrindo de quem que é a culpa. Já tem gente dizendo que os chechenos, né, o Akhmat, que era um dos batalhões que estava aqui fazendo a defesa e que foi suplantado pelos ucranianos, que eles teriam feito um acordo com os ucranianos e saído voluntariamente, coisa e tal. Outros estão culpando o Gerasimov, né? Enfim, tá uma briga muito grande lá em Moscou, porque ficou muito feio para eles, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Maduro, ministro do presidente Dilma, ministro do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um grande ataque com drones e mísseis de ontem para hoje contra a Ucrânia, aparentemente é uma primeira etapa de uma possível retaliação russa contra a Ucrânia, né? Eu acredito que a Rússia ainda vai fazer ataques maiores, mas chamou muita atenção o fato de que os mísseis usados foram o KN-23, foram mísseis da Coreia do Norte, né? São mísseis de muito baixa qualidade, nenhum deles foi derrubado pelo motivo simples de que nenhum deles ia para algum lugar crítico realmente, né? Todos eles falharam em termos de direcionamento.
Dos drones, dos 57 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, 53 foram derrubados, ou seja, apenas 4 atingiram alguma coisa e não teve nenhum dano significativo aqui. Ó. Segundo os ataques com mísseis norte-coreanos, eu vou dizer, os mísseis KN-23, embora eles raramente atinjam os alvos desejados, são uma ameaça grande para a população, ou seja, acabam atingindo alvos civis, né? É uma coisa realmente muito triste isso daí, o fato dos americanos proibirem os ucranianos de usarem mísseis contra qualquer alvo dentro da Rússia, e no entanto os russos usam mísseis norte-coreanos à vontade dentro da Ucrânia, né? São mísseis de baixa qualidade, como a gente falou, mas de qualquer forma acabam atingindo civis e causando mortes, causando destruição. Esse daqui é o caso, um míssil KN-23 atingiu um prédio residencial em Brovársk, que é o distrito de Kiev, do lado de cá, né? Brovársk é esse lado de cá de Kiev. O centro de Kiev fica aqui a oeste do rio Dnipro, mas tem toda essa área aqui do outro lado do rio Dnipro, evidentemente, ali foi um prédio atingido, um homem e o filho dele de 4 anos morreram sobre os escombros, né? E provavelmente existem outros mortos ainda estão retirando os destroços dali. Muito triste esse tipo de coisa, né? Agora, houve também um ataque ucraniano muito grande ali na proximidade da cidade de Kursk essa noite, né? Segundo os canais russos, esse foi um dos mais poderosos ataques ucranianos atingindo Kursk desde o início da guerra. Nem vale a pena mostrar esse vídeo aqui, porque só tem algumas interceptações, algumas explosões, não tem nada muito significativo aqui. Dá para ver que teve explosões no solo, tá? Não teve só interceptação, mas foi um grande ataque aqui. Esse outro aqui mostra a explosão que foi pega na câmera lá em Kursk, né? Aí pegou, né? Aí chegou aqui e pelo barulho pareceu um míssil, não pareceu drone, não. Это просто пиздец, нахуй. Блядь, она как уебала возле нас, нахуй. Parece que o cara tá bastante chateado mesmo, né? Enfim, o pessoal correndo aqui para o local lá onde atingiu o míssil. Esse míssil caiu na cidade de Kursk. Essa imagem aqui mostra o local onde caiu o míssil lá em Kursk, né? Kursk é uma cidade com população de 440 mil pessoas, né? E o pessoal todo chateado aqui porque caiu um míssil aqui, né? Evidentemente, esse míssil foi derrubado pela defesa antiaérea russa e acabou caindo numa zona populacional aqui. A gente vai ver o principal objetivo era o aeroporto ali, a base aérea ali. Tem essa outra imagem aqui que eles estão colocando do centro de Kursk também, mas a verdade é que eu não tenho certeza se isso daqui é verdadeiro, tá? Vou tocar para vocês aqui, mas esse daqui não sei se é verdadeiro. Seria a explosão vista de um apartamento próximo de onde atingiu ali a explosão principal, que foi no aeroporto de Kursk, né? Então esse daqui foi o objetivo ucraniano. O aeroporto de Kursk fica nessa região aqui nessa região aqui, e justamente a ideia foi eliminar a base russa que era usada para atacar as tropas ucranianas aqui em Kursk. É o mesmo processo que foi feito com Lipetsk alguns dias atrás, com Morozovsk alguns dias atrás. Os ucranianos atingem a base aérea destruindo os depósitos de munição. Os depósitos onde estão as FAB 1500, FAB 500, aquelas grandes bombas planadoras que os russos usam. Esses depósitos explodem e causam explosões muito grandes, por isso que eu acredito que essa imagem aqui pode ser condizente realmente. Não é o drone, não é o míssil, é a explosão do próprio depósito de munição que faz a diferença, né?
Enfim, teve também aqui em Shebekino, na região de Belgorod, alguma coisa atingida aqui, acabou, também teve ataques em vários outros oblastes russos ontem, né? Justamente, imagina-se o ucraniano com a mesma estratégia de destruir as bases aéreas russas ali para facilitar o avanço ucraniano ali em Kursk, né? Por exemplo, essa daqui é a base de Lipetsk, tá vendo aqui, ó? A base militar do campo aéreo de Lipetsk, que foi atingido há 2 dias atrás, e as imagens de satélite mostram a destruição. Aqui é justamente o depósito de munição, né, o paiol ali da base aérea, e você tem aqui a imagem de como é que ficou depois, né? Isso daqui não é causado pelo míssil ucraniano ou pelo drone ucraniano que cai na base, né? O drone ucraniano tem uma carga explosiva, evidentemente, mas a questão é, no que ele cai no paiol de munição, que ele cai no depósito de munição, a coisa toda explode e aí você tem realmente uma coisa de destruição completa por ali. E isso certamente dificulta, tá vendo aqui? Aqui onde ficava o depósito, né, em relação à base aérea, e justamente os russos usavam essa base aérea aqui para atacar as tropas ucranianas que estão em Kursk, né, com essas bombas. Então agora com essas bombas não vão mais. É lógico, é possível que tenha outros depósitos aqui em algum outro lugar, mas esse daqui, que era o principal, já não é mais, né? E provavelmente alguma coisa muito similar aconteceu no aeroporto de Kursk de ontem para hoje, né? Agora, esse avanço ucraniano ali em Kursk teve um efeito secundário do pavor nos russos, né? Então, em determinado momento, aqui nesse outro local aqui, ó, que não tem muito a ver, que aqui em Belaia, houve um início de pavor aqui. Os moradores disseram que a Ucrânia estava aqui, que já tinha invadido a cidade, coisa e tal. Muita gente falando, enfim, mas não teve esse tipo de coisa. Como diz o Igor Chusko aqui, o pessoal gritando, dizendo que avançaram 25 quilômetros e cercaram a cidade de Belaia, e no final das contas eram só 2 caminhões transportando canhões que estavam chegando lá. Não está claro se eram caminhões russos ou ucranianos, que os ucranianos podem ter chegado até lá, até podem, né? A gente não sabe. Mas aparentemente o pavor todo da cidade cercada eram 2 caminhões transportando canhões, nada além disso, né? Então foi mais pavor dos russos. Isso mostra a situação psicológica deles, né? O como esse ataque ucraniano abalou a parte psicológica do povo russo ali, né? Não foi só aqui, a gente falou também ontem sobre o pessoal em Briansk, em Belarus, né? A gente vai falar mais sobre isso também. Todo mundo apavorado com essa possibilidade, né? No avanço ucraniano, continuam os ucranianos avançando aqui em várias cidades. A gente tem a confirmação aqui na cidade de Sverdlikovo. Essa aqui foi uma das primeiras a serem conquistadas pelos ucranianos, então isso aqui não é novidade. O que a gente tem só é a confirmação, os ucranianos tirando as bandeiras russas e colocando bandeiras ucranianas aqui. Aqui também em Guevo, um vilarejo ali de Kursk, estão colocando aqui a bandeira ucraniana no lugar da russa também, ali no vilarejo, né? Então, Guevo é esse outro vilarejo aqui. Aqui, ó, Sverdlikovo é logo esse daqui, foi um dos primeiros a serem tomados. E Guevo é em algum lugar por aqui, ó, Guevo. Essa outra cidadezinha aqui também, que já foi tomada pela Ucrânia. Inclusive, Plehovo também já foi tomada pela Ucrânia. Ou seja, na verdade, os ucranianos estão avançando mais do que o que está marcado aqui. Mas, de novo, agora a gente tem a confirmação com as imagens do pessoal, né? Outra bandeira russa sendo retirada aqui, segundo estão dizendo, essa daqui é aqui em Martinovka. Martinovka é uma cidade que está trocando de mãos o tempo todo, tá? Os ucranianos tomaram a cidade, depois os russos disseram que retomaram a cidade, os ucranianos retomaram novamente, agora diz que os russos estão batalhando para tentar liberar a cidade, e o motivo deles estarem fazendo tudo isso é porque se Martinovka ficar na mão dos ucranianos, basicamente Sudzha, existem tropas russas em Sudzha ainda, estão basicamente sem poder sair, né? Porque já está tomada aqui essa região de Maronovka, então essa saída para cá já não funciona mais. Essa saída aqui é a única que os russos poderiam conquistar para esvaziar as tropas que ainda estão em Sudzha, né? Aparentemente não vão conseguir fazer isso, os ucranianos já estão fechando o cerco aqui contra a cidade. Ontem teve mais um avião russo Su-34 derrubado ali na região de Kursk, né? Então, como vocês sabem, os russos, a primeira defesa dos russos contra esse avanço ucraniano foi mandar a aviação
Então foram helicópteros e aviões e coisa e tal, tentando bombardear, jogar bombas sobre as tropas ucranianas. Justamente por isso os ucranianos atingiram Lipetsk, Morozovsk e Kursk, né? E outras bases aéreas também, justamente por isso. E lógico, também estão com defesa antiaérea nessa incursão e derrubando esses aviões russos. Excelente notícia isso, né? Bom, aqui a gente tem a thread do dia 6 do dia de hoje, né, que é, na verdade, o dia 11 de agosto, né, é o 6º dia da invasão ucraniana lá dentro da Rússia, e o Noel Reportes traz pra gente aqui que justamente você teve muitas confirmações de cidades tomadas, mas agora você está tendo uma dificuldade maior de ter informações, porque justamente o Ministério da Defesa russo está proibindo bloggers russos de falar sobre esse assunto, né? Então, continuam os avanços ucranianos, a gente tem ainda informação de novas batalhas aqui na linha de frente, dentro de Belgorod e dentro de Kursk, mas a gente não tem mais informações tão amplas como a gente tinha nos primeiros dias, né? Os ucranianos vão conseguir chegar na usina nuclear de Kurchatov, né, usina nuclear de Kursk? Não sabemos, mas os russos estão se preparando para isso. Tem imagens aqui, ó, de trincheiras sendo cavadas nos arredores da usina nuclear. Tá vendo? Essa área aqui não tinha nada. Isso de ontem para hoje, os russos estão correndo para fazer trincheiras aqui. Isso não costuma fazer muita diferença, né? Aqui, mais trincheiras aqui nessa região. Isso aqui é tudo próximo ali da usina nuclear de Kursk, né? Ou seja, os russos estão preocupados com essa possibilidade, né? Embora, se você vê a mídia russa, eles mudaram o foco dizendo que não, que já foi controlado o avanço ucraniano e coisa e tal, mas a gente continua tendo informação de avanços ucranianos, mas os russos continuam com medo do avanço ucraniano, né? Isso mostra que não está controlado coisa nenhuma, os russos estão com medo disso, né? Inclusive tem aqui uma mensagem falando sobre a fonte russa, aqui, dizendo que até aqui tudo indica que as forças armadas ucranianas estão preparando para novas tentativas de avanço adicional dentro da região de Kursk. Isso é indicado pelas ações que o inimigo, né, no caso os ucranianos, estão tomando neste momento, né? Ou seja, aqui é a mesma opinião do Raibar também. O Raibar confirma a presença dos ucranianos em Plehovo e também diz que nas vizinhanças de Bork e Spalnoi, a leste disso, também tem presença ucraniana, né? Ou seja, o que ele está dizendo, a gente está falando aqui que Plehovo também, Bork, esses vilarejos aqui, justamente estariam também com ucranianos, né? Lembrando que isso aqui pode ser isso aqui é muito provável porque a principal defesa russa ficava aqui na fronteira, né? Uma vez que os ucranianos já estão aqui, é muito difícil para os russos manterem essas posições defensivas aqui, e se torna fácil para os ucranianos, tanto vindo aqui de oeste em direção a leste, tomar essas cidades, como vindo aqui pelo sul também, para fazer esse tipo de ataque, né? Enfim, o grande risco para eles é chegarem aqui em Belitsa, e aqui é aquela cidade em que os russos apavoraram, dizendo que tinham ucranianos aqui. Era pouca coisa, mas pode ser que sejam, tá? Pode ser que sejam ucranianos chegando aqui sim, embora um número pequeno, não é um cerco na cidade, não é uma coisa grande, talvez alguma operação mais adiantada dos ucranianos por aqui, né? O número de russos capturados aumentou bastante, já tem cerca de 1000 soldados russos capturados aqui nessa região de Kursk, lá muitos conscritos inclusive, ou seja, os ucranianos estão realmente reforçando o fundo para trocas de prisioneiros futuros, né? Aqui, ó, uma fonte russa lá na região de Kursk. Infelizmente não há boas novidades mais uma vez. Supostamente a retirada do inimigo de Martinovka, que aconteceu ontem, foi apenas um sucesso episódico até a data, né? Martinovka, como a gente falou, é essa região aqui, ó, essa cidadezinha aqui, que justamente é crucial para os russos. Se os ucranianos mantiverem essa cidade, os russos aqui em Sudzha estão perdidos, né? Próximo a isso, o inimigo continua avançando. Infelizmente, a informação das Forças Armadas entrando em Marnovka foi confirmado, né? E existem agora dados objetivos sobre isso, o que significa que amanhã nós vamos finalmente perder Sudzha. Sudzha já está taticamente perdida, né? Mas ainda tem algumas tropas russas lá dentro, né? Marnovka é essa cidadezinha aqui que já está tomada pelos ucranianos, como eles falaram, né? Ou seja, a situação está ficando difícil para os russos aqui. A 38K04 já está cortada aqui, embora Martinovka esteja em briga, né? Está sendo tomada e retomada pelos russos e ucranianos, mas certamente os russos não conseguem usar essa estrada aqui.
E a que resta é essa última aqui, a 38K028 por Ulanok, mas essa estrada aqui também já está muito perto das tropas ucranianas para ser usada pelos russos, né? Ou seja, a situação aqui em Sudzha é de cerco, não tem outra alternativa, né? Mas as notícias ruins não param por aqui, né? Também tem informação de que o inimigo foi visto no vilarejo de Girny. Gire, essa cidadezinha aqui, ó, já perto de Belitsa, né? Então, como você vê, pode não ser o exército ucraniano inteiro, pode não ser uma força grande, mas tem presença ucraniana nessa região aqui, né? O pessoal que apavorou aqui na região não estava totalmente apavorado sem motivo, né? Além disso, não são apenas pequenos grupos, mas infantaria com equipamento pesado. Se isso for verdade, então o inimigo está desenvolvendo, está se preparando para envelopar o pessoal em Sudzha e preparando para usar isso como um trampolim para movimento a sul e a leste, né? Aqui, infelizmente, a gente ainda não vê uma formação densa de batalha, ou seja, os russos não conseguem ainda contrapor os ucranianos. O inimigo tem um monte de reservas aqui, o inimigo, no caso, os ucranianos aqui, né? Então você vê que realmente a visão dos russos não é muito positiva sobre o que está acontecendo. Mais aqui uma grande grupo de russos rendendo-se aqui para ucranianos ali na região. A situação é complicada também nos hospitais. Aqui a moça está falando que a quantidade de feridos que estão chegando e mortos estão chegando em grandes quantidades ali no hospital de Kursk. Isso aqui é no hospital de Kursk. Então os hospitais ali da região já estão todos superlotados, já estão mandando o pessoal para Kursk, que é a capital ali do Oblast de Kursk, né? Aqui, ó, mais uma visão aqui do hospital em Kursk, com um monte de soldados aqui, uma sala de espera que foi convertida em região de triagem, e a gente não pode mostrar muita coisa porque o YouTube não gosta, né? Bom, e como a gente falou, muito pânico aqui em várias coisas, o pessoal dizendo que tinham forças ucranianas entrando em outros lugares de Kursk, e aqui, ó, Belovsk, esse vilarejo aqui, né? Também foi evacuado, que não sei o que lá, evacuação de outra área de fronteira. Aqui foi anunciada a evacuação ali de Belovsk, né? É aquele lugar em que o pessoal estava apavorado, mas na verdade não era nada, mas estavam apavorados ali, e não era nada, mas a gente não sabe, porque pode ter tropa ucraniana ali perto sim, né? Aqui, ó, outra coisa de pavor do pessoal, República Popular de Luhansk, entre aspas, República Popular de Luhansk. O inimigo está preparando grandes reservas em Slaviansk, Kramatorsk e Ampolivka. Vai tentar fazer um breakthrough na direção de Kriminaia, Svatovo e Lysychansk. Ameaças de mísseis e UAVs. Então olha só, isso aqui é o pessoal da, entre aspas, República Separatista de Luhansk, entre aspas, porque nunca existiu movimento separatista em Luhansk, isso é lorota russa desde o início, mas ele está falando o que, né? Ele está falando dessa região aqui, ó, Kramatorsk e Sloviansk. Então ele está dizendo que os ucranianos estão reunindo uma grande quantidade de tropas aqui para fazer um ataque em direção a Kremina aqui, Svatov aqui, e qual é o outro lugar? Ampolivka. Ampolivka em algum lugar por aqui também. Ou seja, os ucranianos iriam fazer um grande avanço nessa direção aqui de Luhansk, né, para recapturar a área ocupada ilegalmente e temporariamente pelos russos aqui em Luhansk. A questão toda é essa, né? Pode ser exatamente essa a estratégia ucraniana. Muita gente acha que esse ataque em Kursk, embora seja um ataque direto, com muitas tropas e coisa e tal, é diversionismo, não é um ataque principal, né? É para causar pânico nos russos, tirarem reservas daqui. Essa área de Kremina já é uma área que os ucranianos têm conseguido avançar aqui, né? Ou seja, ela já está enfraquecida, com os russos tirando reservas de toda essa região para atender Kursk. Pode ser que seja exatamente esse o plano, né? Os ucranianos fazerem um grande ataque aqui e aí retomar a parte de Luhansk. Não sabemos o que vai acontecer, mas o pessoal russo está apavorado com isso daí, né? Essa opinião de que ainda vai ter o principal ataque ainda está por vir, é compartilhada pelo David D e pelo Raibar, né? Isso aqui é o Raibar falando, tá? Então levem em conta que é um propagandista russo falando isso daqui, ó. Sobre as perigosas ilusões referentes à capacidade ofensiva das forças armadas ucranianas. A situação em Kursk parece relativamente estável. Já é propaganda aqui, né? Porque o Ministério da Defesa está proibindo eles de falarem de avanços ucranianos. Estável não está, mas pode ter diminuído de ritmo realmente, né?
parece que o potencial ofensivo das forças armadas ucranianas nessa direção foi exaurido. E não vai ser tão difícil assim retirar esse pessoal de lá e recapturar esses vilarejos na fronteira. Porém, isso é errado e muito perigoso. Em adição, tem uma certa característica que sinaliza que o principal ataque das forças armadas ucranianas ainda vai acontecer. As forças inimigas ainda não saíram da fronteira russa, né? E existe a possibilidade de novas ofensivas por ali. Porém, uma grande quantidade de movimento de tropas foi observado na retaguarda ucraniana, o que geralmente é reservado para a formação de novos grupos, né? Outra característica, né? A presença dos F-16 ainda não aconteceram. Já foram vistos os F-16 em algumas operações e coisa e tal. Tem gente até dizendo que os F-16 entraram no espaço aéreo russo, ali em Kursk e coisa e tal, mas não de forma contundente, né? E é altamente provável que o comando ucraniano esteja protegendo eles por uma razão. Essa versão é apoiada pelo fato de que o regime de Kiev, né, o governo ucraniano, né, recentemente comprou grande quantidade de combustível de aviação que será entregue em setembro. Olha que coisa, né? De um ponto de vista militar, esses planos podem realmente levantar questões. Porém, se nós queremos assumir cuidadosamente que Kiev quer negociar o fim da guerra até o final do ano por pressão dos seus patrocinadores ocidentais, então ele precisa de algumas cartas para negociar. Ou seja, o que está dizendo aqui é que pode ser que justamente os ucranianos invadiram a Rússia para ter coisa para negociar, né? A tomada de territórios da antiga região russa encaixa perfeitamente com essa lógica. Da mesma forma, as tentativas de desembarque na península de Kimburn e Tendrovskaya, né, que foi aquelas desembarques que aconteceram lá no sul, que a gente está falando sobre isso, né? Isso ameaça a comunicação na Crimeia. Isso é precisamente o que as formações ucranianas estão fazendo. Portanto, ainda é muito cedo para relaxar, né? Ou seja, mesmo o cara propagandista russo, ele está preocupado aqui, né? O principal ataque ainda pode vir, tanto em Kursk quanto em outras regiões da linha de frente, justamente usando Kursk como uma distração pelos ucranianos, né? Aqui, ó, outros bloggers militares russos também falam que a Rússia pode encontrar sérias dificuldades em derrotar a Ucrânia em Kursk devido à falta de reservas estratégicas, né? Ou seja, o fato de que a Rússia botou todo o potencial dela ali para tentar avançar na Ucrânia, acabou avançando muito pouca coisa de fazer diferença e agora está sem reservas para essa situação, né? O filologista em Emboscada, né, um canal de Telegram russo, diz que as reservas estão sendo trazidas como uma brigada de incêndio, né, para apagar fogo, né? Eles continuam a ser insuficientes mesmo para sustentar uma estabilização da situação, muito menos para derrotar os grupamentos inimigos que tem ali. Eles são insuficientes não apenas em quantidade, mas em qualidade também. Do lado inimigo tem pessoas bem treinadas e bem equipadas, unidades e formações bem treinadas e bem equipadas, e agora do nosso lado nós temos uma colcha de retalhos de brigadas apagando incêndio, que não são suficientes em números. Eu não vou julgar por mim mesmo as formações de reservas estratégicas, mas os eventos dos últimos dias mostram que a gente não tem muitas dessas reservas de qualquer forma. Para parar a crise, reservas estão sendo transferidas de outras partes do fronte, não apenas do fronte de Kharkiv, que é próximo, mas também de outras direções, inclusive aquelas direções em que nossas tropas tiveram algum sucesso limitado nos últimos meses, né? Dessa forma, enfraquecendo o já diminuto quantidade de soldados nessas direções. Ou seja, é aquilo que a gente falou, estão tirando soldados de um monte de lugar ali da linha de frente, inclusive de alguns lugares que os russos conseguiam avançar, como o fronte ali de Ocheretny, coisa e tal, a gente tem falado sobre isso nos vídeos, né? As reservas chegando de outras áreas, por definição, estão com pouca pessoal, devido às perdas nessas direções em que eles estavam avançando, né? E essas perdas eram relativamente altas devido à organização pobre do combate, do trabalho de combate, ou seja, é aquele negócio, os russos estão avançando ali na linha de frente usando o moedor de carne, né? Técnica de avanço de onda de carne, né? Então muitos russos estão morrendo ali, essas tropas sendo tiradas dali e colocadas em Kursk, estão com pouco pessoal, né? Aí ele fala aqui também, além disso, nem todas as formações podem ser retiradas da linha de frente, e adicione a isso o fato que o inimigo, no caso os ucranianos, tem vantagem em termos militares e técnicos, incluindo em comunicações e drones, né? E também na estrutura organizacional, que é mais descentralizada na Ucrânia, como a gente já falou aqui em outros vídeos, né?
principalmente em unidades individuais e subdivisões de ataque de drones. E tem também um sistema de controle operacional flexível que permite a eles responder a mudanças na linha de frente muito rapidamente e gerar perigo de dano, identificação de alvos. Enfim, os ucranianos são mais efetivos tecnologicamente e organizacionalmente ali na linha de frente, né? Ou seja, o cara está preocupado com a situação ali. Ele acha que os russos mal estão conseguindo segurar os ucranianos em Kursk e ainda vem mais coisa por aí, né? O Gerashenko está falando aqui que a mídia russa está falando que a usina nuclear de Kursk está sendo preparada para defesa. Como a gente já mostrou, estão cavando trincheiras realmente ali na região. Não sabemos se os ucranianos vão conseguir chegar na usina nuclear de Kursk, mas de qualquer forma os russos estão preocupados ali, né? A defesa está sendo feita uma vez que já viram pequenos grupos móveis do exército ucraniano de 20 até 20 pessoas, alegadamente foram vistos ali próximos da NPP. Ou seja, os ucranianos, a grande tropa ucraniana não chegou, mas já tem grupos observando ali, né? E grupos, inclusive, que podem fazer sabotagem, podem fazer preparação para um ataque mais efetivo. A usina nuclear de Kursk, ela responde por mais da metade da eletricidade na região central ali da Rússia. É uma das 3 maiores usinas nucleares no país e consiste de 4 unidades, né? Como a gente já mencionou no outro vídeo também, ela é muito parecida com Chernobyl. Ela é uma usina que foi construída na mesma época e similar a Chernobyl, né? Bom, ontem a gente mencionou que Belarus falou que ia reforçar a segurança na linha de frente, né? Na linha de frente, entenda, a linha de frente de Belarus, né? Que é essa linha de frente aqui, a fronteira entre Belarus e a Ucrânia. Como eu falei para vocês, isso aqui sim é tratado como linha de frente. Eu estive nessa cidadezinha aqui, ó, de Radisha, em Nova Radisha. Eu fui numa missão para entregar suprimentos ali, ajuda humanitária, né, em abril do ano passado. E realmente aqui é linha de frente, Tem trincheira, posto de comando, tem a coisa toda nisso daqui. Tudo preparado para uma invasão do lado ucraniano. E é uma linha de frente inativa, não está tendo batalhas aqui. E daqui de Nova Radisha você consegue ver também os postos de observação dos russos, aqui também do lado dos belarussos, né, dos Belarus, né? Aqui também você tem um monte de construções lá, de coisas prontas para a guerra. Então é uma linha de frente, isso daqui só é uma linha de frente inativa, né? E o pessoal de Belarus falou que os ucranianos estão ameaçando com drones e não sei o que lá, lorota isso. O que acontece é que o Putin pediu ajuda para o Lukashenko fingir que vai atacar a Ucrânia, né, para obrigar os ucranianos a desviar parte de tropa para proteger essa linha de frente, né? Mas isso aí é lorota, que os próprios ucranianos comentaram aqui, ó. Eu olhei a implantação das unidades de tanque de Belarus na fronteira, né? E o que eu posso dizer para vocês é que não tem nenhum sistema de guerra eletrônica ou churrasqueiras nos tanques. Churrasqueiras é aquela tela para proteger de drone, né, o tanque, né? E as unidades que estão lá, os soldados de Belarus que estão lá, têm 100% nenhuma experiência de combate, ou seja, em caso de emergência, isso é trabalho para poucas horas de uma de nossas companhias de ataque com drones FPV. Ou seja, o que ele está dizendo é que as tropas de Belarus não entraram nessa guerra ainda até esse momento, né? A Rússia fez ataque por Belarus, mas eram tropas russas, não eram tropas de Belarus. Belarus não entrou nessa guerra em momento algum. E se resolver entrar agora, vai ser churrascada muito rápido com os drones ali na linha de frente, sem nenhuma chance, né? Ou seja, é um blefe, é o Lukashenko querendo ajudar o Putin, né? Aqui um outro blogger militar russo, o Kotenok, falando sobre como a situação está em Donetsk, né? Ele diz que muitas forças foram transferidas para Kursk, o que diminuiu a pressão nos ucranianos, né? Os ucranianos não têm uma defesa séria na região e estão forçados constantemente a recuar, né? São forçados não. Essa foi uma escolha dos ucranianos, né? Os ucranianos escolheram não segurar as cidades ali e poupar pessoal e equipamento justamente para ações incisivas, né? Para que ficar brigando por cidadezinha pequena ali sem nenhuma vantagem estratégica, né? Os nossos soldados estão tentando não perder a iniciativa e continuar avançando, mas uma parte significativa das forças foram transferidas, vocês sabem para onde. Ele está se referindo a Kursk, evidentemente, e é o que eu falo para vocês, a gente deve esperar que a estabilização ali na região de Donetsk, na região de Osheret, nos próximos dias, e talvez até, como o pessoal estava falando ali, né, uma possível ofensiva ucraniana nessa região aqui, né? Ou seja, as forças russas que estão aqui podem, inclusive,
serem suficientes para segurar o avanço ucraniano. Isso, inclusive, é uma coisa positiva, porque como os russos estão avançando, eles não estão entrincheirados. Então é muito mais fácil fazer uma contraofensiva nessa situação do que quando foi feito pelos ucranianos, né, no verão de 2023, em que eles enfrentaram aqui tropas russas totalmente entrincheiradas, totalmente preparadas na defensiva aqui na região de Robotyne, né? Talvez esse momento agora seja muito mais fácil uma ofensiva por aqui do que em qualquer outro ponto, né? Bom, o Polé-Volán acrescentou aqui mais uma série de áreas de ontem para hoje, né? Então toda essa área que está tracejada aqui foi o avanço ucraniano de ontem para hoje. E tem essa área pontilhada aqui, né? Que são justamente a área onde há avanços ucranianos, mas a gente ainda não tem a confirmação da Ucrânia ter tomado posse dessas áreas, então dá para ver aqui os eixos de avanço claramente aqui, né? Aqui na região de New York e Toretsk, mais um dia em que não teve nenhum avanço russo aqui, nenhuma mudança significativa por aqui. Aqui mais uma vez em Progress e Ocheretny também aqui teve um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo, ou seja, basicamente parada essa linha de frente aqui, embora tenha sido um breakthrough muito importante, né? Vamos aguardar para ver como é que continua isso daqui, porque justamente tudo pode acontecer. A situação ucraniana aqui ainda é frágil, em princípio os ucranianos ainda vão ter que ceder território para os russos aqui, mas agora os russos estão mais fracos por conta das reservas terem sido enviadas para Kursk, né? Então não sabemos como é que vai ser a linha de frente aqui, né? E aqui em Konstantinivka também um pequeno avanço russo aqui, nada significativo, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala principalmente sobre o avanço aqui em Kursk. Ele tem uma informação interessante, que é o Putin decidiu declarar um estado de contra-terrorismo, né, operação de contra-terrorismo ali em Kursk, Belgorod e Bryansk, justamente para fingir que não é uma coisa tão séria. Ele está querendo colocar como, não é tão sério assim, não, uma operação antiterrorismo e coisa e tal, vamos resolver rapidinho. Mas eu não sei não, né? O fato dos ucranianos terem conseguido avançar tanto mostra uma desorganização muito grande nas forças russas ali na região, como eles colocam aqui, ou seja, colocando mais um chefe nessa história, porque agora vai ser o FSB que vai fazer essa operação com o apoio do Bortnikov, pode piorar a situação ao invés de melhorar, uma vez que você vai ter dois comandos, né? Vai ter o FSB e vai ter o exército russo na mesma região ali tentando fazer a defesa, né? O FSB está apavorado com o número de oficiais do FSB que se renderam para os ucranianos na operação de Kursk, né? Então, vocês sabem, o FSB é a polícia federal deles lá. Então, eles, como qualquer polícia federal, tem um monte de posto na fronteira ali, né? Tem posto na entrada do país e coisa e tal. E um monte de oficiais do FSB foram capturados pelos ucranianos. Isso parece uma coisa preocupante. Muitos deles com bandeiras brancas e uma humilhação completa ali, que tem vídeos que o pessoal consegue ver disso daqui, né? Aqui ó, os oficiais do FSB se humilhando ali com a bandeirinha branca aqui na frente, se entregando para os ucranianos, e isso deixou o pessoal do FSB apavorado, porque o FSB, embora seja o equivalente à Polícia Federal Brasileira, também tem muita coisa de inteligência, de repressão e coisa e tal, e esse pessoal sabe muita coisa, vai acabar sendo ativos muito importantes para os ucranianos ali, né? Aqui um vídeo interessante que surgiu dos ucranianos treinando drones FPV, né? Então aqui é o circuito que eles estão fazendo aqui de drone FPV, muito bacana realmente aqui, é uma competição isso daqui, tá? Justamente para treinar o pessoal em drones FPV. Muito bacana isso daqui, está se tornando realmente uma habilidade importantíssima na guerra, né? Ontem as Russetes estavam em polvorosa, falando, olha só, foi uma explosão nuclear que os ucranianos... A OTAN fez uma explosão nuclear, né, na Rússia, não sei o que lá, e coisa e tal, e botando essa imagem aqui. Essa imagem aqui é nova, tá? Mas esse caso aqui foi o caso de Morozovsk, que aconteceu alguns dias atrás, no dia 3 de agosto, foi justamente... Por que tem uma explosão tão grande aqui? Isso aqui não foi míssil, não. Isso aqui foi drone ucraniano, tá? Foram vários drones ucranianos, foi no dia 3 de agosto, pode pegar meu vídeo do dia 3 de agosto, a gente falando sobre isso, e atingiram o depósito de munição dos russos aqui em Morozovsk, que destruiu o depósito de munição. É a mesma coisa que fizeram agora no aeroporto de Kursk e fizeram em Lipetsk também. Todos eles tiveram explosões enormes igual essa daqui, justamente por quê? Porque você atinge o depósito de munição, as bombas todas explodem lá, e causa uma explosão bastante significativa, né? Não tem nada de bomba atômica isso daqui,
e muito menos da OTAN. É muito engraçado, cara. As Russettes aqui no Brasil, crentes que não, porque a OTAN, não sei o que lá, como você ousa dizer que a OTAN não está nessa guerra? A OTAN não está na guerra, não tem nenhum soldado da OTAN na guerra, caramba. A OTAN é uma coisa bem definida, né? Ah, podem haver voluntários franceses, americanos e poloneses nas Forças Armadas Ucranianas? Certamente existem, né? Assim como existem voluntários da Coreia do Norte e da China no exército russo. Mas isso quer dizer que a China está na guerra? Não, não está. A Coreia do Norte também não está na guerra. A Coreia do Norte fornece equipamento para a Rússia, mas não está nessa guerra, né? É muito engraçado esse pessoal querendo culpar a OTAN. Por quê? Porque é para tentar fortalecer a narrativa deles, que foi a OTAN que fez a guerra e coisa tal. Lorota, nada. A Ucrânia pediu para entrar na OTAN em 2008, a OTAN recusou. Se a OTAN quisesse realmente expandir, quisesse botar a Ucrânia dentro da OTAN, era só ter dito sim, aceitamos. Não fez isso, ou seja, é o contrário, essa narrativa não para em pé, essa narrativa dos russos, né? E as Russettes aqui no Brasil, toda empolgada, não, porque a OTAN bombardeou, acho que é uma pequena bomba nuclear, olha que coisa, não sei o que lá, nada, porra, foi depósito de munição que explodiu, a gente falou sobre isso aqui. O pessoal Russette, assiste meus vídeos, para pelo menos quando vocês inventarem alguma lorota, inventa uma lorota mais embasada um pouquinho, entendeu? Enfim, tá aqui, a imagem parece gerada por aí. Não duvido, tá? Existe a explosão ali em Morozovsk, realmente a gente mostrou as imagens aqui da explosão em Morozovsk, pode ser que isso aqui seja uma imagem gerada por aí, é perfeitamente possível que seja, uma imagem que está muito bonita inclusive, né? Mas se foi desse evento, não teve nada demais. O David D está falando que talvez tenha sido um outro depósito de munição atingido. Então, aqui foi o depósito de munição em Morozovsk, que foi atingido alguns dias atrás. Aí, segundo ele diz aqui, tem uma área de armazenagem de bombas nucleares aqui em Morozovsk e teria um outro depósito de munição atingido do lado de cá. Mas não foi isso. Não teve nenhum ataque em Morozovsk, não tem nenhuma confirmação. Isso só apareceu em coisas Russettes, né? Morozovsk, essa base aérea aqui, ó, que foi atingida de fato no dia 3 de agosto. O que teve em Rostov foi algum incêndio aqui, mas nada significativo aqui. Isso aqui foi um campo de treinamento que foi atingido pelos ucranianos, mas a gente não tem muita imagem, não tem muita confirmação. Nada em Morozovsk de ontem para hoje, tá? E, bom, na Rússia, o pessoal lá em Moscou começa a jogar o jogo da culpa, né? O blame game deles lá. Estão dizendo aqui que o Kadyrov e o Armat assinaram um acordo com os ucranianos para não ter proteção, porque teoricamente o grupamento dos chechenos é que deveria fazer a proteção naquela região ali, não fizeram, deixaram os conscritos russos todos ali na linha de frente e foram todos capturados pelos ucranianos. Isso foi verdade? Aconteceu isso mesmo? Não sei, pode ser que tenha acontecido, né? Deixa os russos ficarem preocupados com de quem é a culpa, né? Mas a coisa principal é falando que parece que a culpa vai ser atribuída ao Gerasimov, porque ele sabia da preparação para a entrada na região de Kursk e não fez nada, né? Então estão dizendo aqui que vários relatórios chegaram dizendo que os ucranianos estavam preparando para entrar em Kursk e eles não fizeram nada e no final das contas acabou sendo essa invasão que a gente está vendo acontecer aí, né? E o Gerasimov cada vez mais visto como o comandante em mentira, né, do exército russo, né? O pessoal dizendo aqui que o pessoal vai botar a culpa no cara, né? Cada vez mais pálido nas reuniões, cada vez mais sem saber o que fazer, né? Tá aqui a reunião do pessoal, ele dizendo que não, que já foi tudo controlado, mas o Putin com uma cara de poucos amigos aqui também. Ou seja, a situação está cada vez pior lá em Moscou, com o pessoal tentando achar culpa. Resolver o problema eles não conseguem, mas querem achar culpa para alguém, botar culpa em alguém é a principal prioridade deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso. Ai, sapo, ó, dando mole.
O Banco do Brasil superou as expectativas, fechando um lucro no segundo trimestre de 9,5 bilhões de reais. Inclusive, decidiu pagar 2,66 bilhões de reais em um pagamento duplo de dividendos e JCP para os seus acionistas. Porém, o mercado veio com ressalvas fortes a respeito desse resultado, sendo que na apresentação dele, ou seja, no dia 8 de agosto, as ações chegaram a ter uma oscilação negativa de 3,67%. Mas afinal, o que poderia ter causado essa queda após o balanço, com o banco tendo apresentado lucros crescentes e um pagamento duplo multibilionário para os seus acionistas? Afinal, será que as preocupações do mercado fazem sentido e podem impactar os próximos pagamentos de dividendos? Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui é que eu vou trazer o Fique Preparado do Ativo Virtual para avaliarmos os últimos resultados do Banco do Brasil, e assim entender se ele está melhor ou pior. Além de avaliar se o banco está em um bom momento através da análise fundamentalista, também cruzando informações com notícias de mercado, fatos relevantes e obviamente avaliando para a nossa comunidade se o Banco do Brasil com as ações BBAS3 está em um momento favorável de acordo com a análise técnica, sendo que nesse vídeo eu também vou trazer as projeções de lucros e de preço teto do ativo virtual revisadas. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o ativo virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E como eu sempre falo aqui no Ativo Virtual, quando tem anúncio de pagamento de dividendos, é o primeiro assunto do vídeo, em respeito à nossa comunidade, mas também para ajudar a nossa comunidade a se concentrar depois no assunto mais importante do vídeo, que é justamente a avaliação da empresa, a qualidade do ativo e as perspectivas futuras. No caso, temos então que o Banco do Brasil, com BBAS3, anunciou 2,66 bilhões de reais em um pagamento duplo de dividendos e JCP, que aliás não foi novidade para ninguém que acompanha o Ativo Virtual, porque eu trouxe dois vídeos. O primeiro foi o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, publicado há mais de um mês atrás, onde fizemos diversas análises para ver se o banco tinha condições de pagar e até mesmo as projeções. Depois, 2 semanas atrás, trouxe esse vídeo aqui sobre a Datacom confirmada e a expectativa do valor absoluto de pagamento de dividendos também. Mas para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e das rentabilidades também, é que vamos utilizar a ferramenta do Ativo Virtual aqui no menu Ferramentas mesmo, Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando por novos anúncios de pagamento de dividendos das empresas diretamente no site da CVM e que pode trazer inclusive as propostas que sequer foram anunciadas ainda. Tudo em primeira mão para os membros do canal. E no caso, o Banco do Brasil anunciou na última segunda-feira, dia 5 de agosto, um pagamento duplo de dividendos e JCP. Mas na verdade, realmente foi a aprovação. A data do anúncio aconteceu apenas no dia 8 de agosto de 2024. Mostrando novamente a importância da ferramenta do Ativo Virtual que fica ativamente procurando pelos novos anúncios de pagamento de dividendos. Neste caso aqui foi um pagamento duplo de dividendos e JCP, como eu já tinha antecipado no dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, publicado há mais de um mês atrás. A Datacom vai ser no dia 21 de agosto, que vai cair numa quarta-feira, e o pagamento muito rápido no dia 30 de agosto, que vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o Banco do Brasil atualiza seus pagamentos de acordo com a taxa Selic desde a data do anúncio. Então, enquanto você espera para receber os seus dividendos, o Banco do Brasil fica remunerando seus acionistas quanto ao valor dos dividendos definidos utilizando a taxa Selic. Ou seja, essencialmente, é como se você investisse praticamente no Tesouro Direto Selic, só que sem a taxa adicional, onde a empresa vai pagar pouco mais de 31 centavos por ação ordinária BBAS3 em forma de JCP, gerando aqui uma rentabilidade bruta de 1,15%. E eu digo que é bruta porque o JCP tem a alíquota de imposto de renda retido na fonte de 15%. Já em forma de dividendos, que aqui é líquido, a rentabilidade é de 0,56%, porque o banco vai pagar 15 centavos por ação. Eu já estou ansioso para receber esses valores aqui. E você? Deixa aí nos comentários abaixo. Mas é claro, o mais importante é agora, porque precisamos falar sobre os resultados da companhia. Todo investidor precisa conhecer o resultado do segundo trimestre do ano de 2024 do Banco do Brasil. De largada, o banco já destaca que o resultado do lucro líquido ajustado do primeiro semestre do ano de 2024 foi de 18,8 bilhões de reais, um crescimento de 8,5% na comparação semestral de 2024 com 2023. E aqui eu já adianto, de uma maneira bem resumida, que o lucro do banco cresceu
cresceu em um ritmo estável até a pandemia e depois foi bastante impulsionado pelo setor do agronegócio. Tema esse que eu tenho lembrado aqui no Ativo Virtual diversas vezes, mesmo tendo trazido vídeos dedicados ao Banco do Brasil todos os trimestres desde o ano de 2020. Por outro lado, a inadimplência segue crescendo do banco, ao contrário do mercado, e isso é negativo. Então, além disso, o spread ajustado pelo risco ficou estável. E por fim, o ROI do banco está em um dos seus maiores níveis, o que é bastante positivo. Então é claro, com tudo isso, o Banco do Brasil se torna um ativo valiosíssimo para se avaliar de ter na sua própria carteira de investimento. Lembrando que recentemente ainda desdobrou suas ações, fazendo com que o preço da cotação caísse pela metade. Isso através de dobrar o número de ações em circulação sem aumentar o seu capital, o que proporcionou aos acionistas maior liquidez nos ativos, atraindo novos investidores, mas sem nenhum prejuízo para os acionistas atuais, porque todos receberam o dobro das ações que estavam investindo. E para os novos, também não há prejuízo nenhum, afinal de contas, o capital social do banco não foi alterado. Tema do giro rápido do mercado, que eu já trouxe outras vezes, o Plano Safra 2024-2025 foi autorizado em 260 bilhões de reais e a carteira de crédito ampliada do Banco do Brasil chegou a 1,2 trilhão de reais, um crescimento impressionante de 13,2%. E é impressionante a importância apenas desse slide aqui que o Banco do Brasil forneceu para os acionistas, porque o Plano Safra ele tem um efeito fortíssimo nos resultados do banco, até porque o segmento do agronegócio tem crescido cada vez mais em relevância dentro da companhia. E ainda por cima, essencialmente, os bancos ganham dinheiro com a sua carteira de crédito, onde o Banco do Brasil está cada vez mais perto do Banco Itaú, que é a referência do mercado, com a maior carteira de crédito de todos os bancos brasileiros. Então, apenas para se ter uma ideia, o Banco do Brasil, que foi fundado em 1808, ele é constituído na forma de sociedade de economia mista, ou seja, tem o governo federal sendo dono de 50% das ações e o restante sendo distribuído ao mercado, que são as ações em circulação, o que é chamado também de free float. E ele possui 5.000 agências espalhadas na maior parte dos municípios do país e é responsável por grandes carteiras no Brasil, especialmente aquelas que são ligadas ao agronegócio e ao setor público, obviamente. Então, além da capilaridade do Banco do Brasil, ou seja, a distribuição dele no território nacional, estando presente na maioria dos municípios, ele traz também uma estratégia bidigital, como ele está chamando aqui. Afinal, tem o BP Digital crescendo 93,4% das transações realizadas em canais digitais e quando isso acontece, economiza a infraestrutura do banco e também o envolvimento de funcionários, o que encarece a operação, neste caso aqui, tornando ela muito mais barata, o que proporcionou também as interações pelos assistentes virtuais, aumentando em 17,4%. Quem é acionista do Banco do Brasil precisa conhecer isso aqui e por que isso é vantajoso, afinal, assistentes virtuais, ao invés de utilizar pessoas para atender, realmente deixa muito mais barato a operação da companhia. Mas é claro que sempre existe um contraponto. Afinal, quando isso aqui acontece, existem tratamentos menos personalizados, o que pode afastar os clientes do banco. Em contrapartida, não foi isso que foi observado nos números. Crescimento de 6,25% na quantidade de usuários utilizando o app do Banco do Brasil, que chegou a 23,8 milhões de usuários totais. E no que o banco chama de agência FII Digital, conseguiu crescer 156% na conquista de novos clientes, agora no segundo trimestre do ano de 2024, elevando também 7,8% a rentabilidade do cliente, com uma nota de satisfação de 96,2 pontos. Então, vamos falar agora dos destaques dos resultados do primeiro semestre, não apenas do segundo trimestre. E como sempre, eu gosto de trazer um histórico para servir de comparação para a nossa comunidade avaliar o que está enxergando. Muitas vezes são apresentados os números, mas sem informação histórica, é difícil estabelecer uma comparação, fica parecendo apenas percentuais soltos. E os acionistas não sabem compreender o que verdadeiramente esses percentuais significam. Então, apenas para servir de comparação, o lucro do banco no ano de 2012 foi de 11,5 bilhões de reais. Agora nós estamos vendo apenas um semestre onde o banco conseguiu um resultado de 18,8 bilhões de reais e ainda por cima crescendo 8,5% na comparação com o primeiro semestre do ano de 2023. Sendo que este ano de 2023 o banco conseguiu um total de 35,6 bilhões de reais. E guardem esse número aí porque ele vai fazer diferença para a compreensão das projeções e preço teto também. Até porque ainda vamos ver o guidance da companhia. Mas o fato é que com essa explicação fica
claro que o banco tem crescido uma média de 10,8% ao ano, o que ocorreu especialmente no ano de 2022, com uma grande contribuição do setor do agronegócio, e foi especialmente muito interessante para quem acompanhou o Ativo Virtual, onde eu falei amplamente a respeito das oportunidades do Banco do Brasil. Era uma época complicada, justamente por conta das eleições, e muita gente estava desacreditada a respeito do Banco do Brasil, com preocupações para o ano vindouro. Ainda assim, o banco simplesmente decolou no mercado, mais do que triplicou sua cotação no mercado e teve inclusive que fazer o desdobramento das ações. Agora, se por acaso retirarmos aqui do lucro líquido o resultado do agronegócio, para ficar claro quanto que isso aqui é relevante para o resultado do banco, ele teria alcançado um crescimento de 6,4%. Mas é claro, a carteira de crédito do Banco do Brasil, como eu expliquei, foi muito impactada pelo agronegócio, mas também pelos consignados, esses que são para os funcionários públicos. Então, ambos os setores apresentaram um histórico de inadimplência bem abaixo do que o restante da economia. O crescimento da